Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo do bloco 4, o bloco das dicas do amigo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos de Química e os comentários gerais da prova da segunda fase da Unesp. Isso mesmo, você que ficou sabendo hoje se foi aprovado ou se foi aprovada para a segunda fase da Unesp, a gente vai iniciar com este vídeo uma minissérie, um mini bloco de vídeos aqui no nosso bloco 4, onde a gente vai trabalhar aí uma série de aulas de revisão para a segunda fase, tá certo? Nessa aula de hoje eu vou te contar um pouquinho da prova, falar um pouquinho sobre os aspectos gerais da prova e te contar quais vão ser os tópicos que serão revisados, justamente os tópicos mais cobrados nos últimos anos, beleza? Então vamos lá. No dia 17 de dezembro de 2017, você vai fazer a sua prova, a primeira prova da segunda fase. Essa prova vai constar 24 questões, sendo 12 de ciências humanas, 12 de humanidades e 12 de matemática e ciências da natureza. Dessas 12 questões de matemática, a gente vai ter divididas as disciplinas assim: 3 questões de biologia, 3 questões de química, 3 questões de física e 3 questões de matemática. Você vai ter, para resolver essa prova, 4 horas e meia. A prova inicia às 14 horas, horário de Brasília. Depois que você fez aí essa maratona, 24 questões em 4 horas e meia, você vai para a tua casa, descanse. No dia 18 de dezembro, você volta para fazer a prova da área de linguagem, são 12 questões e uma redação. Ao final, sua nota vai ser computada e lá para o mês de janeiro, se não me falha a memória, comecinho de janeiro, já tem aí a divulgação dos aprovados, tudo bem? Aí a questão de calendário a gente volta a falar num vídeo posterior, tá bom? Questões de química, a gente tem 3 no total. Justamente o conteúdo de química, assim, a disciplina de química, ela é dividida em 3 grandes áreas quando a gente fala em ensino básico. A gente tem a química geral, a gente tem a fisicoquímica e a gente tem a química orgânica. Justamente essa é a ideia da Unesp na divisão dessas 3 questões. Uma questão para química geral. Geralmente, o que é cobrado nessas questões de química geral? Vai te cobrar um balanceamento, não é um balanceamento simples, pode ser um balanceamento um pouquinho mais complexo. Um balanceamento, uma reação inorgânica, de repente uma reação com formação de um precipitado, com liberação de um gás, então é legal você revisar essas aulas de química inorgânica. Um cálculo estequiométrico, uma quantificação em mol ou em número de partículas de alguma substância. Em algum item da questão também pode ser cobrada aí uma separação de misturas, tá certo? Então a prova vai focar mais nisso aí. Também pode ser cobrado também o tipo de ligação, por exemplo. Então eu vou te dar lá uma reação inorgânica e eu peço para que você fale de um dos reagentes ou de um dos produtos, que você dê qual é o tipo de ligação, se é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente. Então a prova gira em torno disso, tudo bem? A segunda questão geralmente é uma questão de fisicoquímica. Normalmente os conteúdos mais explorados são operações com as concentrações das soluções, né? Então a gente tem o cálculo mesmo de concentração, a transformação de uma concentração em outra, um cálculo de diluição, né? Que é a diminuição da concentração por adição de um solvente. A gente pode ter mistura de reações, e aí lembra que quando a gente mistura soluções, você pode ter uma mistura sem reação do mesmo soluto, você pode ter uma mistura sem reação de solutos diferentes, e você pode ter uma mistura de solução de solutos diferentes, porém com reação química. E aí a gente entra numa operação um pouco mais específica, que é a titulação, que ela é bastante cobrada de forma direta ou indireta nas provas da Unesp. Além disso, pode ser cobrado uma questão de termoquímica, caiu em 2 anos na sequência, tá certo? Uma vez que você sabe que a prova da Unesp tem de meio de ano e de final de ano. Então, por ano são 2 provas. Então, quando eu falo aí nos últimos 3 anos, eu tô falando de 6 provas. Então, caíram 2 reações, 2 questões envolvendo termoquímica,
cai muita questão envolvendo eletroquímica. Então, da fisicoquímica, eles vão focar mais nesses tópicos. Concentração, né? Aí todas as operações com a concentração, termoquímica e eletroquímica, tá certo? No passado, lá para 2013, 2012, eles cobravam um pouco mais de cinética e equilíbrio. Ultimamente, quando se cobra alguma coisa de equilíbrio, se fala mais em pH, tá certo? Então é interessante dar uma revisada nas aulas de pH também. E por fim, a última questão, geralmente é uma questão de orgânica, tá certo? Enquanto na primeira fase a questão de orgânica é mais simples, na segunda fase não é que a questão é complexa, é que geralmente eles fazem a questão em cima de uma reação orgânica. Então, se o aluno tem um pouco de dificuldade para identificar uma reação orgânica, lembrar os produtos formados, ele pode se embaralhar em algum dos itens da questão, tá certo? Então, geralmente eles te dão um mecanismo padrão, uma reação padrão, e pedem para que você identifique função, ou proponha uma reação com outro reagente, ou então que você identifique um tipo de isomeria, que você defina a fórmula molecular e faça algum cálculo químico em cima disso. Então, a gente sabe que numa questão de reação orgânica, a gente pode cobrar basicamente todos os conteúdos da química, por isso que eu falo, por isso que eu pego tanto no pé dos alunos, dizendo que reações orgânicas, né, apesar da gente ter uma infinidade de tipos, né, a gente passa uma meia dúzia só em aula. Porém, entender esta meia dúzia com a profundidade adequada te faz poder raciocinar as outras. E o principal dentro de uma reação orgânica é identificar a função, é identificar o que está acontecendo, onde está ocorrendo a quebra, o que está sendo adicionado ou eliminado de uma estrutura, se está ocorrendo variação do número de oxidação. Tudo isso é muito importante, tá certo? Então eu resolvi dividir e gravar a partir da semana que vem, ou seja, a partir de segunda-feira da próxima semana, eu decidi gravar 7 vídeos abordando estes conteúdos, tá? O primeiro vídeo, a gente vai falar sobre concentração e as operações com a concentração, tá bom? Esse vídeo eu vou relembrar o conceito de concentração e nós iremos falar sobre essas operações, diluição e mistura de soluções. O segundo vídeo será sobre eletroquímica, a gente vai dar uma revisada em pilha e eletrólise. O terceiro vídeo sobre termoquímica, nós iremos fazer alguns cálculos de entalpia de reação, por lei de Hess, calor de formação, energia de ligação, vamos dar uma lembrada tudo isso aí. Depois o quarto vídeo será de orgânica 1, onde a gente vai revisar as funções orgânicas e falar um pouquinho sobre isomeria. Depois a gente vai fazer um vídeo sobre cálculo estequiométrico, aí a gente vai abordar um pouco a parte do balanceamento de reações. Depois a gente vai falar de reações inorgânicas propriamente dita, então a gente vai explicar novamente as condições para ocorrência de uma reação, uma vez que isso é tão cobrado aí nas provas da Unesp. E por fim, a gente vai falar de orgânica 2, onde a gente vai trazer para vocês aí um pouquinho sobre as reações orgânicas, tá certo? Eu não vai ter como gravar vídeos muito curtos, porque eu vou falar um pouquinho, dar uma resumida na teoria e tentar fazer exercícios. Todos esses vídeos completos a gente já tem aqui no canal, no Química do Amigo, né? É só você procurar. Bloco 1 são as aulas de Química Geral, bloco 2 são as aulas de Fisicoquímica e bloco 3 são as aulas de Química Orgânica. A gente está no dia 1º de dezembro, a sua prova é só no dia 17. Então vamos computar aí que você tem pelo menos 10 dias de preparação intensa. Então vamos começar aí na semana que vem, segunda-feira. Então você tem, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Descansa domingo, tá certo? Foram 6 dias. Depois você tem lá segunda, terça, quarta, quinta. Mais 4 dias, deu 10 dias, aí sexta, sábado, dá uma descansada e aí a gente já tá aí, vamos dizer assim, bem preparado para poder fazer a prova, tá certo? Eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, foi uma introdução, já é um toque para você que está com um pouco de ansiedade, já caça a aula de titulação no nosso canal, caça a aula de concentração, caça as aulas de cálculo estequiométrico, caça as aulas de termoquímica, de eletroquímica, enfim, são apenas 3 questões, mas você tem que lembrar
que nessas 3 questões são cobrados mais de 5, 6 conteúdos, pelo menos 2 por questão, tá certo? Então, falar aí de 7 aulas, né, de 7 conteúdos diferentes, a gente vai tentar abarcar aí ao máximo essa prova e tentar ajudar vocês aí a conseguir uma boa nota para que vocês consigam entrar nessa universidade, que é uma universidade tão respeitada aqui na nossa região, tá certo? Se você gostou desse vídeo, por favor, clique aí no botão curtir. Se não é inscrito no canal, inscreva-se. Se conhece alguém que vai prestar, que passou para a segunda fase da Unesp, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, marca essa pessoa, acessa o nosso Facebook, o www.facebook.com/Química do Amigo, entra na nossa página, curta as nossas postagens, a gente sempre fica muito contente. Se você tiver alguma sugestão, tem dúvidas, críticas ou elogios para o nosso canal, deixa um comentário aqui no YouTube ou envia um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder na medida do possível, todas as mensagens que a gente recebe, tá bom? Então olha lá, curtiu, se inscreveu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer, beijo, tchau.